você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Jesus olha pro pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Então as pessoas dizem: você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay? Antigamente eu diria assim: não é. Não, é sim. É. Eu falei que ela tinha que fazer um voto de quanto aqui quando Deus prosperasse ela? R$1.000. R$1.000. O senhor vai ser de 10 mil. Por quê, pastor? Porque Deus vai enriquecer aquela mulher, mas você já está na fase do milionário. E o cara tá pregando outro evangelho. O cara tá crendo no outro Jesus. O cara tá com doutrinas estranhas à Bíblia. O mais interessante é nós vermos, por exemplo, os reformadores. Quantos deles deram suas vidas por causa da verdade? Wycliffe, John Hus, né? Esses homens morreram na fogueira por causa da verdade, por causa da palavra de Deus. A religião nos tempos modernos é constantemente distorcida para fins políticos ou sentimentais. Algumas pessoas tentam usá-la como uma espécie de tranquilizante social, outras como um manifesto revolucionário. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Anteriormente, nós falamos sobre o crescimento da igreja. Hoje, nós vamos falar sobre como nós podemos defender a nossa fé e sua importância. É sem dúvida mais fácil distorcer o Evangelho do que vivê-lo. As palavras de Jesus àqueles que querem segui-lo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um convite à renúncia total e morte do eu. Em contrapartida, a proposta do diabo é: tudo te darei se prostrado me adorares. A igreja brasileira está crescendo e, com isso, muitos pregadores que distorcem o evangelho para benefício próprio têm surgido, e com eles nasce a necessidade de combatê-los. Aí você me pergunta: não é melhor pregar o evangelho ao invés de discutir teologia? Bom, olhemos pela perspectiva de um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Como já dizia Hipócrates, o pai da medicina. Let your food be your medicine, and your medicine be your food. Uma boa alimentação é o primeiro passo para uma vida longa, ativa e cheia de vitalidade. Cristo é o pão da vida. Se a igreja não se alimenta de Cristo, o corpo adoece. Muito além de simplesmente saciar a fome, os alimentos fornecem os nutrientes essenciais que mantêm nosso corpo funcionando com equilíbrio. Uma mensagem cristocêntrica nutre a igreja, não apenas mata a fome. Snickers, mata sua fome. Ok, eu sei. Algumas perguntas ainda devem ser respondidas de uma forma mais técnica. O que é uma heresia? Por que é importante combater as heresias? O que é antropocentrismo? E aí vai. E para isso, eu contei com reforços. A heresia, basicamente, é errar o alvo. É quando você tem um erro da direção na leitura, na compreensão de um texto bíblico, que isso gera uma doutrina equivocada. Então, quando você tem aquele, lembra do alvo que tem um pontinho lá no meio, ali é a mosca. Quando você acerta na mosca, ali você foi ortodoxo. Quando você erra o alvo, você é heterodoxo. E quando você erra o alvo num assunto importante, num ponto central da fé, então a gente está falando então de uma heresia. Errou o alvo num assunto que é um ponto central da fé cristã. E esses pontos centrais são aqueles que são acordados pelos apóstolos, pelos principais concílios da história da igreja. Então, entendemos que a heresia é quando se nega as doutrinas centrais da fé cristã. César Cavalcante é pastor, professor de hebraico e teologia. Há muitos anos ele vem defendendo o evangelho através da rádio e internet. É interessante essa perspectiva do alvo, o centro, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Não faz sentido mesmo nós tirarmos o Logos encarnado do centro da nossa mensagem.
A apologética só tinha uma preocupação de combater esses hereges que negavam a divindade de Jesus, negavam a Trindade, negavam a Bíblia como regra de fé e prática, que tinha o seu profeta acima das Escrituras, como é o caso dos Adventistas, o caso dos Mormons, o caso do Tabernáculo da Fé e tantos outros movimentos. É interessante porque essa era a nossa preocupação. Mas aí surge, e Paulo vai advertir sobre isso. Paulo vai dizer lá, surgirão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Joaquim de Andrade é pastor, autor do livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Apologista há mais de 40 anos, já viajou para muitos países além dos estados brasileiros, defendendo a fé e os princípios do Evangelho. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu entendo que o antropocentrismo, que é essa heresia que você está falando, o antropocentrismo, que é o homem no centro, ele é doutrinariamente filho ou neto do liberalismo teológico. Então, quando você tem uma visão liberal do texto bíblico, onde tudo pode ser, só basta acreditar, que é a teologia da Xuxa, da lua de cristal, tudo pode acontecer, só basta acreditar. Essa doutrina, ela é descendente do liberalismo teológico. O liberalismo teológico carcomeu as igrejas em alguns lugares da Europa, e aqui no Brasil ainda continua sendo reproduzido esses teólogos que são liberais e que geram a doutrinas, por exemplo, da hipergraça, e tudo isso está gravitando em torno da ideia do homem, o homem no centro. E isso gera um mercado fonográfico, um mercado para as músicas, um mercado para os livros, um mercado para os temas das pregações, um mercado para uma igreja diferente, um modelo de igreja. Então veja, hoje a gente olha para o nosso cenário, vemos claramente que a grande parte, não sei o percentual, mas uma parte importante das igrejas se deixam levar pelo antropocentrismo, porque existe por trás um mercado, e esse mercado nasceu dessa doutrina que nasceu do liberalismo. Então é um efeito dominó, é um efeito em cascata que acabou acontecendo aqui no Brasil. E quando você vê heresias do tipo de que você é igual Jesus, as músicas cantadas sempre na primeira pessoa, né? Isso é tudo para obedecer um mercado que precisa ser retroalimentado, porque precisa se pregar mais isso, para que encha mais as igrejas, e é exatamente uma retroalimentação danosa. E esse tipo de abordagem cresce, né? Cresce. Jesus, quando se deparou com o mercado no templo, ele se indignou e defendeu a casa do Pai. Nós precisamos ir à guerra e defender o Evangelho. E isso não é de agora. Em 325 d.C., ocorreu um dos principais concílios da Igreja, o Concílio de Nicéia, que combateu a heresia do arianismo. Defendida por Ario, presbítero de Alexandria, ele negava a divindade plena de Cristo, afirmando que Jesus era uma criatura criada por Deus Pai e, portanto, não era consubstancial a ele. O concílio condenou essa visão e proclamou que Cristo é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, consubstancial ao Pai. Em 381 d.C., foi convocado pelo imperador Teodósio I o Concílio de Constantinopla para reafirmar a fé contra novas heresias que surgiram após o Concílio de Nicéia. Ele confirmou e ampliou as decisões de Nicéia, consolidando a doutrina da Santíssima Trindade. Macedonianismo foi uma das heresias combatidas lá. Essa heresia, liderada por Macedônio I de Constantinopla, também negava a divindade do Espírito Santo. O concílio reforçou a Trindade e declarava que o Espírito Santo procede do Pai e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho.
Um ótimo exemplo também de combate é Martinho Lutero, que combateu principalmente a corrupção e os abusos da Igreja Católica no século XVI, especialmente a venda de indulgências, que prometiam perdão de pecados em troca de dinheiro. Ele defendia que a salvação vem somente pela fé e não por obras ou pagamentos, e que a Bíblia deveria ser a única autoridade para os cristãos. Suas ideias expressas nas 95 teses deram início à Reforma Protestante. Martinho Lutero, por exemplo, o grande reformador, que deu a Bíblia para o seu povo, né? Hoje ninguém está mais interessado nisso. Então hoje, você vai num desses cultos, dessas igrejas aí, eles não estão explicando a Bíblia, eles não estão falando da Bíblia. Eles estão entretendo as pessoas. É um verdadeiro entretenimento. É um verdadeiro show, dependendo da igreja que você vai, não tem nada a ver com o evangelho. É um verdadeiro show. Então isso, de certa forma, nos preocupa como apologistas, porque a gente sabe qual é o caminho. O caminho é a apostasia. O caminho é a secularização da igreja. O caminho é a igreja não se voltar para a palavra e não fazer a obra missionária e não pregar o evangelho. Mas a gente vê muitas inovações e textos que são pegos isolados. Por isso que é importante uma boa interpretação. Eu costumo dizer que uma das matérias mais importantes é a hermenêutica bíblica, a interpretação que se faz da Bíblia. Uma interpretação errada leva a uma heresia, né? Já tem alguém que diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. Por isso temos que entender da melhor forma possível o texto. A gente não presta. O evangelho ele começa deixando claro que nós precisamos ser salvos, porque nós somos dignos de ira, nós somos dignos de condenação, nós somos ruins. Como é que eu resolvo isso? Eu não resolvo esse meu problema com Deus tentando ser melhor. Eu sou o criminoso da jogada. O que o evangelho vem fazer é fazer por meio do sacrifício de Cristo Jesus com que o nosso pecado seja limpo, para que agora a obra e a vida perfeita de Jesus seja considerada por Deus como a nossa vida quando cremos. Você liga a sua televisão e a vasta maioria dos programas que passam não apresentam o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça de Deus, a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra de Deus. Colocaram o homem no lugar de Deus. Colocaram o lucro no lugar da salvação. Por que a palavra é lâmpada? Porque sem a palavra todos estão em trevas. Se todos nascem em trevas e precisam de luz, a palavra precisa ser pregada a todos. A palavra é semente e só a partir dela vem o novo nascimento. Todos precisam nascer. Porque amar é sacrificar, e sacrificar a si mesmo. Não é sacrifício de dinheiro, não é a grana que eu dou na igreja ou no lugar chamado igreja. É a minha vida como um sacrifício vivo, santo. Porque o que esse mundo mais precisa não é de gente que tem uma grande pesca. É de gente que tem um grande Deus. E de gente que foi quebrantada. Gente que acumula, mata e passa por cima, esse mundo está cheio. Agora, gente que é um sacrifício vivo, esses são um sinal do reino de Deus. Jesus chega a ele, você não vai com os demais que rejeitaram a minha palavra? Que não gostam desse tipo de evangelho? Que gostam quando só pregam bênção? Pedro diz, o que fazer? Para onde ir? Só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é capaz de me completar. Só o Senhor pode me realizar. Eu não preciso de um milagre seu. Eu não preciso de uma porta aberta apenas. Eu preciso de você, autor da vida. Você, autor consumador da fé. Você, Pai das luzes. Você, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você, raiz de Davi. Você, leão de Judá. Você, rei dos reis, Senhor dos senhores. Para a glória do Deus Pai, apesar de o falso evangelho estar sendo propagado, o verdadeiro evangelho está sendo defendido por grandes homens de Deus no Brasil. E que o Senhor levante mais para esta guerra.